Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que bom que vocês estão aqui no canal Quimbanda Sagrada e eu já aproveito para convidar vocês. Se inscrevam, ativem as notificações, compartilhem com seus irmãos de fé, compartilhem com aqueles que estão começando na caminhada espiritual, buscando assuntos sobre ocultismo, magia, espiritualidade. Independente das vertentes, conhecimento não ocupa espaço. Por mais que nós conheçamos e aprendamos visões diferentes, pontos de vista diferentes, é sempre importante. Por mais que a gente discorde um do outro, conhecer o ponto de vista do outro também nos faz crescer. Então hoje nós vamos aproveitar este ponto de vista para conversar um pouquinho sobre a função divina de Deus e do diabo nessa terra. Será eles realmente inimigos? Será que eles nos odeiam? Será que eles vivem em pé de guerra? E eu já digo a vocês agora, esta rivalidade entre Deus e o diabo, ela é uma rivalidade criada pelos homens. Independente da religião e da vertente, não estou desmerecendo nenhuma religião aqui, por favor. Respeito a todas. Mas a rivalidade, ela movimenta, ela dá o tesão necessário para que os seus fiéis se mantenham, para que tenham uma motivação. Bom, eu preciso lutar contra o diabo. Mas daí você se engana, porque nem Deus lutou contra o diabo. E eu vou usar a Bíblia. Agora é um papo de iniciado. Agora você precisa ir além daquilo que está escrito. Você precisa dar um passo de fé e de confiança para que você transforme esse texto simples em um texto mágico, em magia. A Bíblia tem magia. Independente se você acredita no que está escrito, ali dentro é um livro de magia, é um grimório dos nossos antepassados. E independente se não é do povo que cultuamos, é um livro muito importante. Vamos lá. No livro de Jó, no capítulo 2, diz o seguinte, que o Satanás ia se apresentar junto com outros anjos diante do Senhor. E o Senhor perguntou para ele assim, né? Jeová, Elohim, Yahvé, perguntou para ele assim, de onde você vem? Ele falou, estava vagando na terra. Aí Deus perguntou, você viu aquele meu servo Jó? Na terra não tem ninguém igual a ele. Foge do mal, teme ao Senhor, se mantém sincero. Aí Satanás falou o quê? O cara tem tudo. O cara está feliz. Nunca teve um azar, nunca teve um problema. Toca na pele dele, toca nos ossos dele, toca na carne dele. Você vai ver se ele não vai te blasfemar na sua cara. Daí Jeová, Deus diz o que para Satanás? Ele está na tua mão, porém guarda a sua vida, ou seja, não mata ele. Então Satanás saiu da presença de Deus e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E não foi só isso, né? Jó teve perdas, além da saúde, perdas financeiras, seus filhos também morreram. A vida dele se transformou num verdadeiro caos. E ele não blasfemou. Depois, nós vamos ver novamente na Bíblia, em Lucas, no capítulo 4, sobre a tentação de Jesus. Daí fala assim, ó, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. Terminados os 40 dias, então, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E depois o diabo falou assim, ó, levou ele para o alto do monte, vou te dar tudo isso daqui foi dado para mim, e eu dou ele para quem eu quero. Você só precisa me adorar. Daí Jesus responde, adorar somente a Deus. Depois Jesus leva ele para o alto do templo e fala assim, joga daí que está escrito que os anjos vão te buscar. Ele, sai para lá, meu. Sai para lá, Satanás. Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Daí diz no final assim, e acabando,
o diabo, toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. O que eu quero falar com você sobre isso? Veja bem, não houve uma guerra espiritual. Em nenhum dos momentos em que nós estamos conversando, nem da tentação de Jó, nem da tentação de Jesus, houve uma guerra espiritual. O diabo não está em guerra com a humanidade. O diabo está para mostrar para Deus se os nossos propósitos são firmes, mas principalmente se nós somos fiéis aos nossos propósitos. Por que ele fez isso com Jó? Para ver se Jó era fiel mesmo, porque você está na bonança, está cheio de dinheiro, está com os filhos, está feliz da vida, é fácil a gente amar a Deus, ser grato, gratidão. E quando nós estamos no problema? Enquanto Jesus estava pregando, olha, eu vou morrer lá na frente, já ia avisando o que ia acontecer. O que o diabo fez? Vamos ver se você está firme no seu propósito mesmo, Jesus. Fique aqui sem comer, passa 40 dias sem comer. Você vai sentir fome. E na hora que você sentir fome, você vai aceitar qualquer coisa. Então já se prepara. Olha só o papo de iniciado aqui. Olha o que o diabo fez com Jesus. Esses 40 dias foi uma previsão do que poderia acontecer com Jesus na prisão. Ele poderia ficar 40 dias preso, com fome, com sede, que ia se rastejar por um pedaço de pão, que ia se ajoelhar diante do imperador. Mas o diabo quis ver o seguinte: vamos ver se você está firme no seu propósito. Você veio aqui para isso, não é, Jesus? Eu vim aqui para isso. Eu vim para morrer, eu vim para dar um bom exemplo. Então, beleza. Vamos ver se você está firme. E tirou a alimentação, deixou Jesus com fraqueza. E durante a fraqueza ele testou. É durante a fome, é durante a dor que os testes acontecem. E então, quando ele viu que ele passou no teste, bom, ele teve a chance de comer, ele não quis comer. Ele teve a chance de poder, de dinheiro, ele não quis. Porque o imperador poderia falar para ele: escuta aqui, ô Jesus, para com essa pregação, que eu te dou aí uma parte desse reino, você vai para lá, seja rico, vai lá com a mulherada, enfim, você é famosão. Jesus tinha que passar nesse teste, caso houvesse. Na frente do diabo ele passou. Ele poderia ser testado, levado lá para o monte e falar assim: se joga daí que está escrito também que os anjos não vão deixar você cair. E ele poderia se jogar para mostrar que ele era o Filho de Deus, o enviado de Deus. Então toda essa tentação de Cristo, na verdade, era um teste para saber se ele estava firme no seu propósito. Assim como todas as suas tentações são um teste para saber se você está firme no seu propósito. E tem um outro livro também, do Evangelho. Está em Lucas 22, que Jesus está prestes a ser preso, e Simão, que depois vem a ser a Pedro, né, toda aquela, eu vou estar com o Senhor para sempre, nunca vou te negar. Daí Jesus fala assim: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O que o Satanás ou o diabo quis fazer novamente? Assim, vamos testar esses caras aqui, Jesus. Vamos testar esses 12 para ver se a fé deles é forte mesmo. Veja bem, novamente, não está testando a pessoa, está testando o propósito. Então, quando você estiver diante de uma tentação, veja, você está sendo testado. Não porque o diabo quer te tirar de Deus, não. Mas o diabo quer mostrar para Deus se o seu propósito é verdadeiro. Ele quer ver se você é resiliente. O que é a resiliência no campo da psicologia? A resiliência é essa capacidade que o ser humano tem de se adaptar e de crescer em situações de crise.
Ou seja, é quando você está com um problema que você vê se você é forte o suficiente. Se você consegue lidar com os seus problemas e superar os seus problemas. Então, para você vencer as tentações do diabo, você precisa de resiliência. Porque ele não quer acabar com você, ele não quer te levar para o inferno. Esqueça isso. Seja você da fé que você tiver. Dê esse tempo para você. O diabo não quer te ver no inferno. O diabo quer ver você firme nos seus propósitos. É por isso que existe aquela velha frase: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Se você é uma pessoa que faz regime, no dia que você falou assim, essa segunda-feira eu começo o meu regime, nessa segunda-feira, tudo parece estar mais cheiroso, todo alimento parece estar mais bonito, surge doce na sua frente, surge carboidratos na sua frente. Assim como você que quer manter uma relação uma relação fiel e fez um propósito, a partir de agora eu não vou mais trair o meu esposo, eu não vou mais trair a minha esposa. Falou isso, dá 2 minutos, tem lá uma mensagem, tá, alguém curtiu, deu um amei, não é verdade? Por quê? Porque o diabo quer te levar para o inferno, o diabo quer te ver pecando? Não. Na verdade, você está sendo testado. Bom, ele fez um propósito agora. Vamos ver se ele está firme no seu propósito. Então, quando você acorda, você fala assim, hoje eu vou ser o ser mais paciente. Você sai andando até com a mãozinha de meditação, de tão paciente que você está. Da hora que você levantou da cama até a hora que você deitou, só acontecem situações que testam a sua paciência. Mas não é o diabo tentando te empurrar para baixo. É o diabo testando o seu propósito. Como você vai saber se você é paciente se você não passa por uma situação de impaciência? Como você vai saber se você vai ter firmeza para fazer um regime se você não sabe como você vai se comportar diante de uma macarronada, diante de uma pizza, de uma torta de limão? Como você vai saber se você está firme na fidelidade matrimonial se você não passar por uma tentação? Você entendeu? É a firmeza. Não adianta culpar o diabo. Ele vai agir, amando de Deus. Veja bem lá no livro de Jó de novo. Vai lá e testa ele. E vê se ele está firme no propósito. Está lá. Trabalham juntos, se complementam. Parem de pensar que existe uma rivalidade espiritual. É uma unidade cósmica para fazer com que o universo se movimente. E nós estamos neste universo, nós precisamos entrar nesta máquina perfeita como seres que também fazem parte, também se complementam. Não sou inimigo de Deus, Jeová, Elohim. Não sou inimigo do diabo, não sou inimigo de Baal. Eu os entendo na criação. Se você está aqui nesse canal Quimbanda Sagrada, é porque você já teve um pequeno despertar de que existe muitas verdades ocultas ao olhar desatento. Você já sentiu isso. E você já está percebendo que está na hora de despertar. Despertar para o seu crescimento. E o primeiro passo é entender que essa rivalidade é humana. Não existe essa rivalidade. Então, quando você passar por uma tentação, vença essa tentação e agradeça a Deus e agradeça ao diabo. Porque ele está servindo a Deus dentro da sua função kármica. Ele está servindo a Deus testando. O ouro não é testado no fogo? Ele está testando você no fogo. É a sua evolução, independente da religião. Mas eu não acredito em Deus. Não tem problema. Não acredite. Eu não acredito no diabo. Não tem problema. É o que eu falei no começo. Não faz nem cócega para eles a gente não acreditar. Não faz cócegas. Nós somos seres limitados, eles são eternos. Então, eu acreditando ou não, para eles, isso não vai fazer a mínima diferença. Mas para a sua evolução espiritual, isso faz muita diferença. Então, foi tentado, seja firme, seja forte, seja resiliente e agradeça.
os dois lados da moeda, porque você foi testado e agora eles esperam para ver se você vai ser aprovado no seu propósito. Crie propósitos que te engrandeçam e você não vai ver se você começa a ser testado quase que imediatamente. Faça um bom propósito na sua vida e não julgue o diabo como alguém que está tentando te atrapalhar, mas entenda o diabo como alguém que está tentando colocar você no caminho, para que você realize. Se está na matéria, você tem que se realizar na matéria. Axé, meus irmãos, muito obrigado. Obrigado pela paciência. É um texto complicado de se falar, porque tem muitas vertentes que se chocam ainda. Mas vai chegar um momento que nós vamos aprender a se complementar um ao outro, ao invés de ter choque, ao invés de ter guerra, discussões, dissensões. Nós vamos ainda entender que dá para falar de Lilith e de Jeová ao mesmo tempo, não tem problema. Dá para falar de Satanás e de Jeová, não tem problema. Tudo faz parte deste equilíbrio cósmico que nós estamos no meio. Nós precisamos aprender a agir com maturidade sobre esse assunto. Axé, meus irmãos, muito obrigado. E não se esqueçam, se inscrevam, participem, comentem. O que você achou? Você concorda, você não concorda? Não tem problema. Escreve para a gente aí. Você tem alguma sugestão, alguma pergunta sobre entidades, sobre falanges? Deixe aí também nos comentários. Vai ser um prazer fazer esse estudo com vocês. Axé, meus irmãos. Muito obrigado.